Meu nome é Hugo Teixeira Werneck Viano, sou mestre em desenvolvimento local, pós-graduado em planejamento e gestão de restaurantes, criador, coordenador e professor do primeiro curso em nível de capacitação em gastronomia vegana do Rio de Janeiro e um dos únicos do país a ter uma chancela universitária de curso de extensão. Nesse sentido, como professor universitário, nesta instituição onde atuo, construí o programa analítico de duas disciplinas da graduação que trabalham exclusivamente com vegetais. Uma de bases gastronômicas e outra de ecogastronomia. A verdadeira ecogastronomia. Não usando nada de origem animal, porque não é coerente nem sensato, e muito menos honesto amalgamar as palavras ecologia e gastronomia, formando esse neologismo ecogastronomia, se o intuito é a descrição de uma alimentação que seria de menor impacto possível aos ecossistemas, de forma saudável, palatável e comercial, com todos os seus conceitos de locavorismo, uso integral dos alimentos, sistemas agroflorestais, alimentos de herança, sementes crioulas, etc., se ela vem acompanhada de exploração animal, não importando o nível, posto a depreciação ambiental irreparável que a pesca e a pecuária produzem, quer dizer, tentando resumir algo complexo. 51% de todas as emissões de gases de efeito de estufa, chamado GE, advém deste modelo. Desmatamento amazônico, 80%, derivado da alimentação onívora, produção da pecuária. Geração de excremento em milhares de toneladas por segundo. Poluição das águas e solo com fezes, agrotóxicos, sangue e cadáveres, consumo de água e grãos, destes cerca de 8 kg de cereais para gerar 1 kg de carne. Mais 15 mil litros de água, que é o uso médio de 150 dias de água de um indivíduo de um país desenvolvido. Quer dizer, dependendo, oscila essa média, mais ou menos por aí. Além do mau aproveitamento produtivo, com 45% do solo habitável, todo o solo do planeta, 45%, ocupado por rebanhos, podendo ser produzido com o mesmo hectare de terra 10 vezes mais vegetais que animais. Isso, a depender da técnica agroecológica, é capaz até de ser elevado. E não menos importante, tem a questão ética em relação ao uso utilitarista e predatório de seres sencientes. Quer dizer, o que é a senciência? Sentem fome, frio, calor, medo, sensações básicas, né? Alegria, tristeza, dor, prazer. E são conscientes, também em vários níveis, até onde compreendemos, superiores a gente, como afirma o Tratado do Cientista de Cambridge, de 2013, que até o falecido esse ano, em 2018, Stephen Hawking, foi signatário. Quer dizer, utilizar esses animais como comida não faz o menor sentido se temos todos os nutrientes nos vegetais, livres das toxinas das carnes, com colesterol zero. Importante ressaltar a questão das proteínas, que ainda existe o mito, e as plantas são capazes de converter nitrogênio do ar ou do solo e outras substâncias e transformar isso em proteína. O animal come, gera proteína também após a ingestão, mas as plantas, né, sendo um ser vivo, ele tem proteína. E para a gente, a nossa necessidade, elas atendem completamente. Quer dizer, são substâncias, são alimentos livres de colesterol. Você tem um fitoesterol, mas não tem o colesterol. Né? Não tem as substâncias, as proteínas que ajudam a transportar esse colesterol para as artérias. São lotadas de fitoquímicos, de onde vêm muitas das vitaminas, enzimas, cofatores, prebióticos e fibras indispensáveis à saúde, qualidade de vida, longevidade e prevenção de doenças, com inúmeras pesquisas comprovando que a alimentação herbívora, ou seja, vegetariana estrita, é aquela própria para o ser humano, anatômica, morfológica e fisiologicamente, não importando a idade, o gênero, a etnia e o grau de atividade física. Quer dizer, sendo observado apenas as devidas individualidades e proporções adequadas às demandas específicas inerentes à rotina e ao estilo de vida do praticante. Sendo assim, a dieta vegetariana estrita, que é a dieta do vegano, ou seja, de quem não usa nada de origem animal e se informa para isso,
Ela é recomendada por conselhos de medicina, pediatria e pela própria FAO, que é o braço da agricultura da ONU, OMS, Organização Mundial da Saúde, e ONU, Organização das Nações Unidas. Com o caso de crianças, que a gente tem até algumas pesquisas que apontam criança crescendo 20% mais, com capacidade cognitiva aumentada, até as mães durante a gestação, a pesquisa canadense, na revista eBiomedicine, da The Lancet, uma pesquisa em que tudo sugere que o licopeno dos vegetais tem aumentado a capacidade cognitiva de algumas crianças, né, quer dizer, e até desempenho acadêmico melhores, isentas de doenças autoimunes, como alergias e doenças crônicas. Agora, essas são pesquisas que afiançam esses resultados, não são aqueles pseudo-estudos acadêmicos patrocinados pelas mesmas corporações e lobistas com interesses na pecuária. São estudos livres, estudos acadêmicos de instituições e de cientistas respeitados, mas não tem o financiamento dessas indústrias, onde os métodos não são subvencionados por esses interesses econômicos e políticos, para você já ter um resultado que você quer ter, né? Apontar, direcionar o resultado, que isso não é ciência. E se ainda pegarmos vieses de ordem pragmática, de lógica e numérica, nós, hoje, você tem um número de pessoas nascendo aí na base de 200 mil por dia, né? Morrendo 80 mil e sobrando 120 mil, se não me engano são 6 crianças por segundo, né? Você tem aí uma questão de uma expectativa de vida de 80 anos, né? Um ser que tem uma média de 60 a 80 quilos, 7 bilhões de habitantes, 7,4 hoje em dia, aí, caminhando aí para os 8, 7,3 por aí. Não há o que se discutir de forma novamente honesta, madura e íntegra, que de fato não dá para considerar comer carne e querer um planeta que resista a isso. Porque nós temos uns 300 milhões de vegetarianos no mundo, né? Embora o número não seja preciso, mas é o que o Meat Atlas da Fundação Heinrich Böll especula, né? Tendo 200 milhões no Brasil de habitantes, quer dizer, habitantes total, um pouco mais, 200, hoje acho que são 204, se eu não me engano, e 210 milhões de bois, né? No mundo todo são 20 bilhões de galinhas, 20 bilhões de galinhas, que estão sendo constantemente repostas. E que só por isso, né, só por aqui se mata 190 galinhas, um porco e um boi por segundo, ininterruptamente, 360 dias no ano. Ficando muito claro que esse status quo é inadministrável e tem em si só a semente da sua própria destruição. E nós, hoje em dia, somos essa mescla de gerações, e que pela primeira vez na história aconteceu isso. Quer dizer, você tem a geração aí Baby Boomer convivendo com a geração X, convivendo com a geração Y, Millennial e até a geração anterior a Baby Boomer, estão convivendo hoje, né, no mesmo espaço de tempo, nos mesmos espaços físicos. Você precisa usar abordagens diferentes para convencer cada uma, e ainda com seus diversos níveis culturais. Então o desafio é grande, é astronômico, e por isso deve ser encarado de forma séria e disciplinada. Mas nós estamos no interlúdio, nesse momento, no interlúdio decisório, com talvez ainda uma única esperança de não errar agora. E quem sabe conseguir manter um planeta que dê suporte à vida como conhecemos. Porque se já subimos 1 grau, e os climatologistas são categóricos, que 1 grau a mais é o ponto zero, e que a partir disso será um caminho sem volta, talvez seja tarde já. E por isso mesmo a urgência em agir. Se a gente for para o mar, então, ninguém tem números precisos, pois a estimativa é em 2050 só ter plástico e seres cartilaginosos no oceano, que poderão existir, pois não depende do esqueleto, né, com formação de carbonato de cálcio, que é sensível ao pH da água, que está cada vez mais ácida pelos polímeros plásticos e os corais, que também dependem desse carbonato para se formar, né?
e como vimos passar numa escala monumental há 2 anos atrás, o embranquecimento desses corais. Quer dizer, aí já é outra questão, né? Você tem a questão do carbonato de cálcio, que não se forma pela acidez da água, e muito em função do plástico, né, e de substâncias químicas. E aí não se juntam, não forma osso, não forma peixe, eles não conseguem, o feto, no caso de alguns peixes, os alevinos, eles não conseguem se juntar, né? E juntar o osso, então ele não consegue fazer a formação completa, então você não consegue ter o peixe. E aí você tem outro cenário que é do, do aquecimento da água, que aí você tem o embranquecimento do coral, que é sensível demais à temperatura. Quer dizer, 2 graus a mais na água, ele pode fazer com que o coral já se embranqueça. O que é o embranquecimento do coral? É a morte do coral, né? Então você tem aí a questão do carbonato de cálcio, que é sensível ao pH da água. A água está cada vez mais ácida pelo polímero plástico, e os corais dependem desse carbonato para se formar. E como vimos passar numa escala monumental 2 anos atrás, o embranquecimento dos corais devido ao aquecimento global artificial criado em 51% pelas escolhas alimentares humanas, que é a parcela de culpa nessa história da pecuária, né? Porque se 51%, é só você fazer uma associação direta, né? Fazer uma relação causal. Se 51% do GE é causado pela pecuária, então você tem, e isso gera o aquecimento global, principalmente, então o embranquecimento dos corais está diretamente relacionado ao que o cidadão coloca no prato dele, se vem da pecuária ou não, né? Aí é a relação sistêmica do planeta. Então essa é a parcela de culpa da pecuária nessa história toda. E se você considerar a frota terrestre de carros, 13% na comparação é o que gera GEE dos carros. Se fala muito no monóxido, né, dióxido de carbono. Mas aí você tem o óxido nitroso, tem o metano, que é gerado pela pecuária, que é muito mais danoso na questão do aquecimento global. Então é dispara essa comparação, 51% contra 13%. Diga-se de passagem. Então, em 2016, 30% da barreira de coral da Austrália foi branqueada, ou seja, morreu um ser, dá para você ver por satélite, seria um organismo vivo da Terra, quando você junta todos acaba virando um organismo só, que sabemos que é autotrófico, ou seja, ele gera seu próprio alimento, quer dizer, em parte, porque alguns se alimentam de peixe também, né, geram fitoplâncton, uma espécie de fitoplâncton, mas também alguns se alimentam, mas de certa maneira eles conseguem se manter, são em parte autotróficos. E se você deixar viver, a estimativa é que vive para sempre. Ninguém sabe, na verdade, quanto tempo vive um coral. Ninguém sabe estimar a vida de um coral, como até a gente viu aí que houve muita descoberta em relação a um filme que fizeram recentemente, Em Busca dos Corais, né, que ele realmente, com a ajuda aí das filmagens, foi capaz de você até entender mais a questão dos corais, né? Então você tem um impacto que você não sabe como é que vai ser, né? Ninguém sabe estimar a vida desses corais, mas que pela poluição humana e o aquecimento global houve essa perda, e temos mais perdas relatadas no mundo inteiro. Quer dizer, a barreira de corais, a grande barreira de corais da Austrália não é a única, você tem coral no mundo inteiro. O coral da Amazônia está sofrendo também até pela ação da indústria petroleira. Perda que é inestimável, né? Não tem como você aplicar uma multa em relação a isso. Poluidor pagador, esse conceito é muito equivocado, né? Não tem como você, até porque eles pagam essas multas rapidamente, né? Por exemplo, a indústria petroleira paga rapidamente por uma poluição que ela gere, né? ExxonMobil, essas grandes indústrias pagam rapidamente isso, e ao mesmo tempo não tem volta, né? Você derruba uma árvore de 10 mil anos, tá, só daqui a 10 mil anos você tem outra, então é inestimável. E de impacto sem precedente, sem previsão de resultados, uma vez que você sabe que os corais são berçários da vida, junto com os mangues, que são biomas mais ameaçados da Terra. São 2 biomas mais ameaçados da Terra, talvez o maior, onde você tem países do Extremo Oriente que só tem 1% preservado, porque o resto foi convertido para carcinicultura, que é a criação de camarões. Quem não sabe, né? Então não adianta que vou comer camarão de cativeiro. E até hoje em dia estão morrendo, tem fungos, né, depositados aí no fundo, e que está eliminando esses camarões
e a produtividade baixou, e também não se sabe até onde isso pode fazer mal aí ao ser humano, até onde o meu conhecimento. Né? E hoje você tem plástico até no sal, conforme uma pesquisa chinesa apontou. Nos peixes, no zooplâncton tem plástico hoje em dia, microplástico. Em 10 anos triplicou esse índice de microplástico no gelo, analisado do Ártico. Essa já é uma pesquisa britânica. E é o responsável, embora não usar o canudo seja ótimo, o responsável, né? Se eu não usar canudo é muito bom, mas o responsável, na verdade, principal pelo plástico não é o próprio canudo em si. Né? Você não deve usar. Tudo bem, sacolinha plástica, tudo mais. Cada copo que você não usar, cada canudo que você não usar, eu penso sempre assim, é um ser a mais que você, pode ser o seu copo que vai engasgar ali uma tartaruga, um outro animal, de repente até centenário, né? Vai morrer em função da sua sacolinha. Então não é pra gente ficar suavizando, edulcorando esse tema. Ele mesmo, tem que ser radical nisso. Mas, embora seja muito bom, o grosso é macroplástico, que depois vai virar microplástico de qualquer maneira, mas que vem de redes de pesca, da ordem de 46% de todo o plástico presente no oceano vem de rede de pesca. Que não pudesse ser pior, né? Ele vai se dissolver em microplástico. Você ainda tem a pesca fantasma, que é o material que o sujeito abandona no oceano, e hoje em dia você tem até como denunciar isso, não sei como, mas tem como você denunciar se você vir. Quando o sujeito enjoa de pescar, ele joga ali a rede rasgou, joga ali, não vale a pena trazer isso no barco, ele entende isso na sua ignorância e falta de princípio de responsabilidade, ética da conveniência, que seja, e ele enjoa de pescar e joga o plástico, joga essa rede no mar, e ela vai se mareando nos animais até matá-los de asfixia, vai pegando os animais no caminho, né, enquanto ela fica ali à deriva, mutilando, causando inanição, né, porque o animal fica preso, não consegue comer, e eliminam milhares de toneladas desses animais, e se você preferir converter para espécies, como eu prefiro, milhões ao ano. Bom, a alimentação no modelo atual, com carne, além de ser um desastre ambiental e na gestão de recursos ainda, é um contrassenso e uma má interpretação. Quer dizer, a gestão de recursos também é um desastre, né? Existe um contrassenso e uma má interpretação histórica de que quando nos tornamos Homo erectus há 1.800.000 anos atrás, e que ficamos nessa por pelo menos 1.500.000 anos atrás, quer dizer, comer carne não, né, é um fator isolado para fazer um ser se tornar mais inteligente, senão o leão seria talvez o animal mais inteligente sob alguns aspectos, né, que o ser humano detém, que o leão não detém, porque é um animal, né, nível trófico principal, né, terciário, e a gente é secundário. Então não é só uma visão reducionista de comer carne deixou a gente mais inteligente, não é isso. São vários fatores, né, e no momento de escassez a gente precisou se adaptar, né, escassez de vegetais, adotamos essa estratégia evolucionária e ficamos 1.500.000 anos nessa, né, primitivos, né, rudimentar com vocalização e fazendo pequenos objetos. E o registro aí que até 300.000 anos atrás existia Homo erectus. E desenvolvemos essa capacidade de digerir carne cozida em pequenas quantidades, né, devido à escassez de vegetais, adotamos essa estratégia evolucionária de sobrevivência. Mas até o cavalo e o hipopótamo também conseguem digerir esses alimentos de origem animal no momento de escassez. Né? Até vídeos mostrando. Né? O hipopótamo botando o leão para correr na falta roubando a carcaça porque não tem algas lá para ele comer no laguinho lá dele. Mas que não faz bem, né, pra gente. Não é o nosso alimento primário. Não precisando ir longe, só de olhar para a nossa fisiologia digestiva, para o tamanho do nosso intestino que é longo, fica dias processando aquela carne putrefata, né? É longo para digerir cada vitamina de cada cereal, de cada grão, de cada vegetal que você come. E ao comer carne, aquilo fica, né, diferente do intestino de um animal carnívoro, que já elimina logo aquilo. Essa carne fica putrefata e a nossa mordedura, ela é uma mordedura ela se move, né? Ela tem uma mobilidade, é diferente de um carnívoro, de um onívoro que tem a mordedura
fechada, cerrada. São incompatíveis com o animal onívoro, muito menos carnívoro, né? Muito menos, né? E toda a acidose e processo inflamatório ocorrido também após a ingestão, automaticamente, ao ingerir esses alimentos de origem animal, ao você olhar o mapa das doenças crônicas e do câncer que estão concentrados em países que comem regularmente carne, já dá para você acender um farol nessa confusão, né? Você olha nitidamente o mapa do câncer, ele está concentrado nesses países que têm o consumo de carne regular, e os países que não comem têm outros tipos de doenças, porque são pobres, né? E são doenças a maus tratos, né? Porque não tem acesso a serviço público de saúde, não tem acesso, o cara morre de cárie, né? O sujeito morre de uma infecção secundária, porque quebra uma perna, mas ele de câncer, a incidência é bem menor do que nesses países que comem a carne. Então o mapa do câncer também ele dá para você uma visão bem clara, né? Do que esse hábito, né? Até tem um estudo da China também, o China Study, né? Doutor, se não me engano, Colin Powell, que também mostra bastante isso, os hábitos alimentares chineses, uma pesquisa longa de 10 anos, mostrando, e o mapa do câncer também é bem claro nessas regiões onde você tem mais urbanização. E isso está aumentando na China agora, né, com todas essas grandes corporações americanas, eles adquirindo métodos, hábitos alimentares ocidentalizados, americanizados sobretudo, né? Então, esse mapa está concentrado nos países ricos, que comem regularmente carne, né? E essa confusão ela é mantida propositadamente por meio das indústrias alimentícias e agências reguladoras, que nessa confusão, né, eles não fazem o seu papel, né, mas, pelo contrário, concedem cadeiras aos executivos dessas empresas no mundo todo, né? Isso nos Estados Unidos tem, no Brasil tem, no mundo todo eles têm um poder, o lobby da pecuária é muito poderoso, os mais poderosos do planeta, né? E essas empresas, não só de pecuária, empresas da indústria alimentícia, têm assentos partilhados por ex-associados dessas companhias, quer dizer, vinculados, que já foram vinculados ou que são vinculados, empresas que eles deveriam regular, né? E que de forma repugnante mantém essa engenharia social, comportamental, global, criando pirâmides, dizendo que você tem que comer isso no café da manhã e aquilo, e tudo vinculado à indústria de certa maneira. E vem a comunidade científica que endossa isso. Quer dizer, não pode chamar de ciência, são cientistas vendidos, que endossa com as pseudo-pesquisas, tipo, ovo e leite fazem bem, né? Não fazia mal, agora faz bem. E as pessoas ficam sem saber, e são essas que são divulgadas pela grande mídia. A verdade é essa. De políticos, lobistas e até ONGs, né? E tem essa ação, até ONG, que muitas vezes, né, são ditas ambientais, né? Ou ONGs de prevenção de doenças que combatem o câncer de mama, ou, como a gente consegue ver no filme financiado pelo Leonardo DiCaprio, Cowspiracy, que denuncia essa questão das ONGs, e tem o financiado pelo Joaquin Phoenix, que é desse ano, do ano passado, 2017, que fez um grande, assim, um filme revolucionário, né, o What the Health, que causou bastante, assim, reflexão. Muita gente até aderiu ao veganismo, porque ele é muito claro na sua abordagem, mostrando que algumas ONGs também são financiadas. Quer dizer, o cara deveria combater o câncer de mama e é financiado por uma empresa de iogurte, que bota o lacinho rosa lá no iogurte. Quer dizer, realmente é bem espúrio, né? É enojante esse tipo de situação. Mas é o poder, né, do capital, né, nessa situação. Então, quer dizer, é como dar um cargo de juiz ou de delegado a um criminoso que você quer prender, né? A máfia, né? Alguma organização que você queira investigar e prender, como você dá um cargo desse, é como se desse um cargo de juiz. Só que essa mesma indústria está vendo que cedo ou tarde essa mentira, assim como a mentira do cigarro que fazia bem, eu sou médico e fumo, essa mentira vai cair. Está caindo já na medida que as pessoas estão mudando seus hábitos no mundo todo, como na Inglaterra, que hoje em dia você vende mais leite vegetal que animal. Eles estão já se adaptando, já sentiram o clima, já estão fazendo previsões aí, tem os futurólogos, né, e pessoas que fazem previsões já
mercantis estão se adaptando e já investindo pesadamente em startups de alta tecnologia, né? Algumas instituições aí antigas de tecnologia, pessoal do Vale do Silício, né? Não sei se o Elon Musk está envolvido nisso, mas o Bill Gates sei que já está há muito tempo, né? E outras envolvidas com pecuária, como a Tyson Foods, por exemplo, dos Estados Unidos, que é tipo a concorrente, né, direta do grupo JBS nos Estados Unidos. Ele está JBS Friboi, né? Todo mundo já sabe, devido aos escândalos. E realmente eles já estão investindo pesadamente nisso, né? Mudando as suas operações da carne para os vegetais, sobretudo com subprodutos de alta tecnologia por trás. Mas cabe a nós, como consumidor, né, de tal ritmo desse processo. E como que a gente quer que esse processo seja feito? De forma limpa, ética, sem testes de animais, porque não adianta também, então não é mais vegano, não é vegetariano. É vegetariano estrito, mas não é correto. Porque se eu faço teste animal para ver se um produto vegetal que vai entrar no lugar da carne, ele é... Aí realmente isso não serve. Tem que ser os dois. Tem que ser tudo. Né? Ou tudo ou nada. Tem que ser tudo para dar certo. Para ser bem feito. Né? Então, no momento que não dá para fazer certas concessões. Ou a gente é reto ou a gente não é reto. Porque a partir dessas concessões foram feitas ao longo do tempo histórico, por ignorância, que se chegou onde se chegou. Então a gente tem que ditar, tem que estar atento a isso, exigir mesmo resposta de empresa, resposta de saques, né? E pesquisar, porque essas informações não vêm de bandeja, já está aqui o seu direito, né, não se ganha, se conquista, né, sem desmatamento, sem elementos químicos, que, por exemplo, para o produto, além de ser vegetariano estrito, também ser vegetariano ético e, portanto, vegano. Se somos biologicamente projetados para uma alimentação vegetariana, sobretudo frugívora e granívora, e temos um sortimento de 300 mil plantas comestíveis no planeta, somente de espécies, mas comemos apenas 200, é porque o agronegócio industrial, né, ditou isso, e que é o mesmo ligado à pecuária, foi reduzindo ao longo do tempo ao máximo as culturas conforme dos seus interesses produtivos, empobreceu os mercados, a nutrição e a gastronomia por conseguinte. Mas a síntese que fica é que não é digno, inteligente, producente e racional tomar a vida desses animais e torná-los em alimentos ou quaisquer outro subproduto, posto que além de nos prejudicar em todos os âmbitos, estes são iguais a gente na capacidade de sofrer e necessidade de sentir conforto e afeto, mas ainda para uma comunidade global que anseia por cidadania e em civilizar-se, que busca a paz e a evolução ética, não fazendo o menor sentido praticar a violência e o zoocídio, né? Que hoje em dia tem uma estimativa só dos animais terrestres, é a nossa estimativa só dos animais terrestres, mar ninguém sabe, terra sem lei, mas 80 bilhões, 70 bilhões de animais por ano. É escandaloso. É realmente uma questão, é um holocausto. Né? Todo dia para esses animais como uma frase, um sobrevivente do holocausto, todo dia para esses animais é uma Treblinka. É uma Treblinka, né? É uma Auschwitz, é um Sobibor, é um campo de concentração. Para se alimentar, né? Sobretudo tendo ainda como efeito colateral e sistêmico destruir o único planeta que se conhece. E que, querendo ou não, quer dizer, as pessoas falam em terrafazer Marte, né? Por que não terrafazer a Terra? Né? Se tem a questão, se a gente já está aqui, né? E o que tem lá fora é uma incógnita. Então a gente, bem ou mal, está preso aqui. Né? Então, é um efeito colateral sistêmico, que você faz aqui tem um impacto ali, somente são 7 bilhões de pessoas fazendo, né? Até as cápsulazinhas, né, de esfoliante de plástico na água, entopem ralo, os peixes comem aquilo, é o protetor solar, que se muita gente entrar na água ao mesmo tempo muda o pH da água, porque são muitas pessoas praticando ao mesmo tempo. Os anticoncepcionais que as mulheres tomam que vão para a água e mudam o sexo dos peixes, há de se entender que são muitas pessoas ao mesmo tempo praticando. Então cada ação de consumo ela deve ser refletida, né? Se precisa ou não, se deve se recusar ou não, ou se deve se pesquisar primeiro e na quantidade que se deve consumir. Então quer dizer,
Torná-los esses animais em alimentos ou qualquer subproduto, posto que além de nos prejudicar em todos os âmbitos, eles são iguais a gente na capacidade de sofrer, necessidade de sentir conforto e afeto. A gente ainda tem essa questão de que a gente busca essa sociedade correta. A gente tem um efeito colateral de destruir o único planeta que a gente conhece, que querendo ou não estamos confinados a ele. E não sendo bastante, adquirir com a dieta a base desses seres mazelas alimentares diretas e indiretas, sobrecarregando sistemas gratuitos de saúde pública, destruindo as famílias financeira e afetivamente, porque se o provedor de uma família, seja ela mãe ou pai, morrem precocemente de ataque cardíaco ou diabetes por ignorância alimentar, essa família pode não conseguir mais se estabilizar, mas enriquece a indústria dos fármacos, que não consegue curar de fato com remédios. Ela falha miseravelmente nisso, eu acho que também não é interessante, não quer ser eficiente. Como listatina e insulina, que são para a vida toda, nesse modelo onívoro, que às vezes você mudando a dieta, passando por uma dieta vegana ou crudivegana, que é melhor ainda, né, crudívora e vegana, você consegue reverter o que o cara fica 10 anos tomando remédio e reverte em 15 dias. Então, nesse modelo industrial de alimentação, é responsável por 14, onívoro e industrial, 14 das 15 principais doenças adquiridas, né, como câncer, AVC e diabetes, talvez aí encabeçando, sobretudo cardiopatias crônicas, né, são derivadas desse modelo de alimentação. Não obstante, a gente ainda tem vírus, bactérias e fungos que surgem nesses ambientes de criação, além do que é desmatado, né? O ebola está lá quietinho no meio da floresta, vem febre amarela, vem a leishmaniose, vem alguém desmata e aquilo ali, o vetor não tem mais aquele ambiente dele, espalha para a cidade ou para aqueles habitantes que estão morando ali e naturalmente você tem uma epidemia aí, ou uma pandemia ou até doenças novas, porque as pessoas não têm imunoresistência a isso, porque nunca foram expostas, ou estão há muito tempo não expostas, ou porque sofreu mutação. Então, também relacionado à pecuária. Né? Então, quando você junta, e ainda você tem, né, que é usado nessa alimentação dos animais, na criação, a ingestão de elementos químicos, como agrotóxicos, dioxinas, transgênicos, antibióticos, hormônios, que entram na alimentação desses animais. Resumindo-se em cerca de 70% de todas as doenças conhecidas que, segundo o relatório da ONU de 2013, salvo engano, que trata só de doenças, não me lembro se é da FAO, da ONU ou da OMS, mas acaba sendo tudo a mesma coisa, tem em algum momento conexão com a exploração animal. E não por coincidência, 70% dos leitos em hospitais são ocupados, hospitais são ocidentais e de países em desenvolvimento ou desenvolvidos, são ocupados por essas doenças. 70% deles poderiam estar vazios e todo o gasto que você tem de bilhões de dólares por ano, pois se ocupam desses males conectados à exploração animal e seu consumo. Bom, toda essa exposição de motivos que eu fiz até aqui, neste vídeo, da verdadeira ecogastronomia e de maneira geral da alimentação sustentável, que de modo irrestrito é vegetariana estrita, exclusivamente com vegetais e fungos, ou ainda vegana, de consumo consciente, in natura, minimamente processada, que considera o uso inteligente e, portanto, integral dos alimentos, foi logicamente disposta apenas de forma introdutória, porque o assunto é volumoso, em justificativas que depõem em favor desse modelo, e toda a ética devida do praticante ética devida do praticante do veganismo. E se tem muito que pesquisar devido à multifocalidade do tema, né? Proteção animal, meio ambiente, saúde, gastronomia, economia, são muitas fractalidades. Mas foi feito assim, inclusive até estou lendo também por isso, porque é muita informação, para servir de base para este livro, que é o Programa de Alimentação Vegana nas Escolas Públicas, um manual para a saúde brasileira. Até também, desculpa, não estou fazendo aqui o vídeo pelo próprio computador, então ele tem esse problema de inverter as letras. Um manual para a saúde brasileira, que é o motivo dessa gravação, desse vídeo.
né? Peço desculpas também se eu não me fiz loquaz ou sucinto o suficiente, mas foi feito com todo o cuidado que o assunto requer, sem tentar excluir nada de relevo nesse processo de convencimento de seres pensantes, somos nós, racionais, que precisam de argumentos bons para razoabilizar por si só, embora os animais também sejam racionais, né? É uma irracionalidade dizer que não são, né? E tem perspectivas diferentes da nossa, maneiras de ver a vida que a gente não compreende ainda, mas de certa maneira isso não os faz melhor nem pior do que nós. Só que para convencer o ser humano você precisa ter argumentos, e eu tentei trazê-los aqui da melhor maneira possível. A solução está simplesmente no que se escolher, e é simples de fato, no que se escolher como alimentação. É simples e rápido e automático. Se todo mundo mudar para uma alimentação vegana, o impacto é agora, é automático. Você mudou, pronto, você não vai comer na sua próxima refeição, você já não matou um bicho, ou vários. Então não é uma coisa que você vai ver o resultado daqui a longo prazo. É automático, é agora. Né? E a solução parece simples, e é simples. Só que assim, a gente está impregnado de informações subliminares e inconscientes. Né? Então, seria cerca de 15% só dessas decisões que são conscientes, segundo o professor Brian Vansky, da Universidade Cornell. Quer dizer, seria sem influência da mídia, impulso, hormônios, autoindulgência, conveniência, prazer, mas que precisam se tornar cada vez mais conscientes no sentido das implicações e desdobramentos. Quer dizer, de 200 decisões alimentares, na verdade a gente só teria posse mesmo, de fato, pensando em 30. E o restante seria tudo inconsciente. E quer dizer, mas a gente tem que pensar, né, de maneira consciente, tomar realmente a frente disso e pensar antes de encarar o prato. No sentido das implicações e desdobramentos que ocorrem, e dá para você ter tudo, né? Tem atletas aí ganhando tudo, né, sendo vegetariano. Quer dizer, o modelo ele é replicável para qualquer tipo de ser humano. Em desdobramentos que só que você adapta, mas é totalmente replicável e diria o ideal, né, de acordo com tudo que eu já expliquei aqui. Então, as implicações e desdobramentos que ocorrem para esse ato de se nutrir e se satisfazer ocorram sem abrir mão, né, de hoje e do futuro que desejamos, cabendo assim desconstruir antigos valores para as gerações atuais e formar as novas com conceitos maduros, éticos e verdadeiros de educação alimentar e ambiental. Bom, esse livro é uma compilação de dados que reúne informações de âmbito jurídico e político e financeiro, político-financeiro, com ganhos e trâmites da implantação do programa de alimentação vegana nas escolas públicas. Então não deixa de ser um livro, um teor burocrático. De sigla PAVEP, de forma legal, através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E este programa de alimentação proposto no livro ele é congruente com as metas do PNAE para hábitos alimentares saudáveis, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pois até o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, a OMS, endossam a alimentação vegetariana estrita como saudáveis. E a ideia é este programa proposto no livro ser instituído como políticas públicas de SAN. O que é SAN? Segurança Alimentar e Nutricional. Em todo o território da União, e para tal legitimação deve ser levado e representado como proposta para a próxima Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a CNSAN, salvo engano, é em 2019 a próxima, para o próximo triênio, ou quadriênio, 2020-2023 ou 2020-2024. Se notabilizando como um dos programas subordinados ao Plan-SAN, que é o Plano Nacional de Políticas de SAN, que ocorre também nessa conferência onde a sociedade civil é ouvida, né? E ele seria implementado via PNAE. Poderia ser aos poucos ou tudo de uma vez, que é o Programa Nacional ou em módulos, né, ou em escolas experimentares para depois replicar. E ele pode ser adaptado de acordo com o regionalismo. Aqui também ensina como você fazer que até eu utilizei no meu mestrado, como se fazer as metodologias de
análise sensorial de aceitação, aceitabilidade, análises sensoriais afetivas de aceitabilidade, de intenção de consumo, preferência, né? E aí você conseguir uma aceitação mais rápida e maior eficácia nesse processo, né, de construção desses cardápios. Então, para isso eu criei uma petição pública, que eu vou pedir a gentileza que vocês assinem e partilhem ao máximo e toda vez que puderem, que vai estar disponibilizada aqui na postagem. A ideia é ser feita em todo o território nacional, aproveitando os programas que já existem de fornecimento de alimentos do pequeno agricultor, e tudo que eu vou falar aqui também está abarcado, que nas zonas rurais aumentaria a demanda por estes insumos agrícolas, sobretudo agroecológicos, promovendo também o desenvolvimento local e a preservação do meio rural. E nas cidades grandes aconteceria um melhor aproveitamento dos recursos, com maior oferta de nutrientes e variedades, pelo mesmo valor, ou ainda com economia que pode ser revertida para projetos paralelos, como hortas escolares e comunitárias, agroecológicas, permacultura, compostagem e oficinas de capacitação com certificados para os profissionais de cozinha e nutrição que planejam e preparam as refeições, bem como palestras, né, de conscientização aos pais, para quebrar aí os mitos e paradigmas, em educação alimentar e ambiental. Então, quer dizer, para ajudar o pessoal também, que não só os pais, mas as pessoas que planejam isso aí se adaptarem, planejam os cardápios, fazerem essa transição de uma maneira inteligível, prática e realista, né? Não adianta. Nas fontes da revisão de literatura do livro, tem projetos internacionais e nacionais que deram certo, como o da Sociedade Vegetariana Brasileira, da Merenda Vegana de 2013. E outros projetos similares no Brasil, ideias e mecanismos atrelados a estes casos de repercussão positiva, que é importante frisar que nunca houve um caso em que os ganhos não tenham sido totais pela troca do modelo de alimentação atual, onívoro, né, carnivorista, por um vegano. É possível ver que em uma escola nova-iorquina, por exemplo, houve melhoria do desempenho escolar e nutricional. Eu também cito isso no livro. E cito e referencio o caso da SVB também. É possível ver a quantidade de recursos naturais que eles conseguiram economizar, e eles mostram isso em infográficos no livro deles, naturalmente, de água, espaços de terra, árvores e animais poupados com esta experiência de apenas uma escola só e num corte pequeno de tempo. Realmente o número é impressionante. Imagino que a gente conseguiria numa escala nacional, né, virando de repente até um modelo global. Os ganhos são imensos e não precisamos ser refém deste modelo que enriquece empresas, políticos pecuaristas envolvidos em escândalos de propina, que querem que trabalhemos, né, e regime de capitanias hereditárias, né, vão passando de forma atávica de pai para filho, vai passando, né, os hábitos, modus operandi, digamos, que são cartelistas, né, e também hereditários, vão passando de um para o outro, envolvidos em escândalos, né, de propina, que querem que trabalhemos o resto da vida para tapar os déficits que eles criam, né, que eles geram com financiamentos concedidos para essas empresas, que lucram também no fornecimento de algo que eles ousam chamar de alimento aos estudantes, cheios de desvio público, de morte, de doença, de destruição ambiental, né, carne com abscesso e tudo mais que a gente viu no escândalo da carne é fraca, por exemplo. Então eu te peço que ao término deste vídeo você assine a petição pública que está no link logo abaixo, e depois dele tem o link do livro inteiramente gratuito. Importante frisar isso, não é para vender, é gratuito. Inclusive eu tenho Creative Commons já definido. O livro é gratuito, você pode fazer trabalho científico em cima dele, você pode replicar, pode divulgar, né, desde que você referencie. E não é comercializável. O livro é esse aqui, a versão física, o conteúdo e toda a editoração, diagramação, design gráfico e a escolha da impressão eu fiz com o apoio da minha família. Mas estes estão impressos, estão somente para divulgação e em caso de reunião com lideranças, eu ter para disponibilizar. Então tem só algumas, já desfalquei alguns, mas caso alguém deseje imprimir, eu ensino como fazer, te dou os passo a passo de como fazer no padrão que eu gostaria que fosse feito, que foi o que eu fiz pela gráfica.
Alguns eu doei já para a biblioteca da instituição de ensino superior que eu trabalho e para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Também para minha mãe, minha mulher, né? Onde eu tenho professores também que me ajudam, professores doutores que me ajudam no meu curso de gastronomia vegana na parte agroecológica vegana. Importantes contribuições. Divulguem bastante e compartilhem e ainda levem as suas lideranças, reuniões, instituições políticas e sociais se você deseja ver este programa se tornar realidade agora. Não sou afiliado a nenhum partido político ou qualquer tipo de ordenamento de qualquer natureza. Sou protetor, também minha família tem uns 60 animais que a gente cuida. Sou independente, voluntário, né? A gente banca aí tudo por conta própria. Se você deseja ver esse programa se tornar realidade agora, não sou afiliado a nenhum partido, qualquer tipo de ordenamento de qualquer natureza. Assim me encontrarei sempre plenamente focado e inteiramente à disposição neste e em outros projetos que levem a alimentação vegetariana ética como modelo para uma sociedade cidadã, verdadeiramente ética, livre, empática, igualitária, libertadora, responsável, né, com os princípios da bioética, né, o princípio da alteridade, da responsabilidade e da vulnerabilidade, tendo por conta, tendo por parte basilar, indissociável e inegociável, responsável e, assim de fato, evoluída e civilizada. Porque não dá para dizer que é civilizado hoje em dia com essa matança, com esse holocausto. É muito primitivo. E a gente está pagando por isso. Então assine, baixe o livro, compartilhe, peça para que esse projeto saia do papel. Meu muito obrigado.